Olá, tudo bem? Ansiedade versus paz. Geralmente entendemos que o contrário de paz é guerra. E, de certo sentido, isso está certo. Contrário de paz, guerra. Porém, um texto bíblico que considera que o contrário de paz é ansiedade. Isto é, se eu não estou ansioso, eu estou em paz interior. Se eu estou ansioso, aquela paz interior desapareceu. Um texto bíblico que respalda esse pensamento justamente é a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante. No 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. No versículo 6, então, é que ele fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração, súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está o antônimo de ansiedade, segundo Paulo: a paz que excede todo entendimento. Muito importante nós avaliarmos por esse prisma, porque as pessoas, quando chegam num nível de ansiedade muito extrema, num nível forte de ansiedade, elas perdem o controle, passam a perder o controle. Então precisam de medicamentos, de intervenção medicamentosa. Mas antes de chegar nesse nível de ansiedade, que pode ser crônica ou que deve ser confrontada com medicamentos, a pessoa já poderia administrar esta ansiedade. Ela já poderia começar a se resolver. Como tudo na vida, muitos deixam para procurar ajuda apenas quando a situação já está muito crítica. Vai procurar alguma ajuda de mudança financeira, por exemplo, só quando já está com a situação muito crítica. Porém, alguns conseguem se organizar antes. Outros só vão procurar ajuda com questão de obesidade quando a situação já está muito crítica. Porém, alguns outros começam a perceber sintomas e vão malhar, vão para a academia, vão procurar mudar a situação antes de chegar a extremos. Assim, nós podemos também comparar a questão de um casamento. Pessoas chegam a um nível de estresse tão grande no casamento que só vem como solução a separação. Porém, se antes já começassem a resolver pequenos problemas, se antes já começassem a ouvir mais o outro, criticar menos, atender mais a demanda do outro, não chegaria nesse extremo. Então, assim também é com as nossas coisas interiores, com a ansiedade, com a depressão, com situações interiores. Se a gente atacar logo quando começa, se a gente atacar logo, nós teremos soluções mais rápidas e não vai chegar a um nível de estresse crônico, de ansiedade crônica ou depressão crônica. Veja esse texto bíblico então. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazeis conhecidas diante do Senhor as vossas ansiedades, as vossas petições. Então, como eu consigo me administrar na ansiedade? A oração é uma grande ferramenta, porque a oração, ela foi nos vendida pela cultura religiosa, principalmente pela cultura religiosa católica, foi nos vendida como uma espécie de ritualismo religioso. É puro ritualismo religioso. Repetir as mesmas coisas durante várias vezes, 10 vezes, 40 vezes,
Então, a oração que nós entendemos na nossa cultura religiosa, ela não cumpre um papel muito importante, que é o falar com o Pai. Falar com o Pai não é apenas oração. Falar com o Pai é abrir o coração, é chorar diante do Pai, é aliviar as tensões. Falar com o Pai é eu compartilhar a carga, é eu saber que alguém mais forte do que eu está me ouvindo. Em outras palavras, a oração tem um papel psicológico. A oração tem um papel psicológico, isto é, enquanto eu estou falando com Deus sobre as minhas ansiedades, sobre o que está me deixando ansioso, sobre a solução que não vem, eu estou aliviando, eu estou botando para fora. Alguém está me escutando. Então, o falar com Deus, a oração, tem um papel importante para a ansiedade, porque eu tenho a sensação de que alguém está me escutando. Então, quem tem fé sabe que Deus está escutando. Quem não tem muita fé, ou mesmo um incrédulo ou um ateu, vai concordar, e a ciência concorda com isso já, que existe um papel importante para o psicológico, para o sociológico em relação à fé. Então, quando alguém está fazendo uma oração destas espontâneas, oração espontânea é falar do que está acontecendo, é falar como está se sentindo, falar da dificuldade que está passando. Então isso tem um papel de solução psicológica. Qual é o papel da oração para o Filho de Deus? É também uma espécie de escape psicológico, escape do estresse, escape de uma ansiedade ou de uma depressão até. Eu tenho vezes que eu estou falando com Deus sobre os meus problemas, as coisas que eu queria que tivesse acontecido e não aconteceram, dadas as circunstâncias e o tempo, eu gostaria de estar num certo patamar e ainda não estou. E então me pego falando com Deus e às vezes eu digo assim para Deus: olha Deus, isso aqui é só desencargo psicológico, porque não tem o que o Senhor me responder em relação a isso. Então a oração não é só pedir e Deus responde, pronto. A oração não é como uma mensagem objetiva: Deus, eu quero isso e isso, me dá o meu pão de cada dia, amém. A oração também é falar com Deus sobre as ansiedades. É como Davi falava nos Salmos. Ele falava com Deus algo assim: só em pensar nessas coisas achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário, na presença do Senhor. Então, Davi vai falando sobre os seus sentimentos, e ele diz também no Salmo 42, porque está abatida dentro de mim, ó minha alma? Porque está abatida dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Ainda terei motivos para me alegrar no Senhor. Então, ele abria o coração diante de Deus. Esta é uma oração que funciona no sentido de me resolver com relação à ansiedade. Ansiedade é o contrário de paz para o apóstolo Paulo. Então, você quer ter paz que exceda todo entendimento humano, segundo Filipenses 4:7, é necessário que a ansiedade não esteja no teu coração, não esteja te paralisando. Então a ansiedade que eu estou falando é uma ansiedade patológica, uma ansiedade que paralisa, é a ansiedade que me faz ter problema de saúde, que dá dor de barriga às vezes, que libera sucos gástricos no estômago, que pode liberar úlceras, a ansiedade que me faz tomar decisões erradas, que me leva à depressão. Eu estou falando dessa ansiedade, porque existem certas ansiedades boas. Eu estou ansioso para que chegue as minhas férias e eu vou viajar. É uma ansiedade boa. Ou eu estou ansioso logo para construir a minha casa própria, então eu estou tomando as providências e eu levanto
no meio da noite para fazer algum projeto. É uma ansiedade boa, uma ansiedade produtiva. Isso está me levando à produção. A ansiedade problemática, patológica, é aquela que me trava, não me leva à produção. Ela não me deixa produzir. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para ti. Shalom, paz. O Deus da paz, o Deus do Shalom, é esse que vai te ajudar na tua ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, faça conhecida a sua ansiedade através da oração a Deus. E o Deus da paz nos dará a sua paz que excede todo entendimento humano. Shalom.